Eu preparei para vocês, então, uma aula de história, né? Bem-vindas. São só as meninas hoje. E o tema é a Primeira Guerra Mundial. Um tema legal, um tema que eu adoro. Vamos contar nossa aula, então? Sim, senhora. Então, o tema de hoje é a Primeira Guerra Mundial, tá? E eu coloquei para vocês, então, quais são os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, tá? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o imperialismo. Você sabe o que significa isso? Vocês lembram dessa parte da história? Não. Quando eram reis e que comandavam. A Luna também não sabe. Isso é monarquia. Qual a diferença? Absolutismo. Da monarquia? Qual a diferença da monarquia e imperialismo? Boa. O imperialismo, pessoal, ele é daquela época das grandes navegações. Lembra das grandes navegações? Expansão marítima? Nós temos ali, primeiramente, Portugal e Espanha, que se consolidam enquanto países e saem ao mar, para procurar novas terras, né? Novos alimentos. Lembram disso? Sim. E aí, Portugal descobre o Brasil, alguns lugares da África. A Espanha descobre a América Latina, né, toda. Aí vem também o Tratado de Tordesilhas, divide o mundo entre os dois. Depois, a Inglaterra também se unifica. E aí, lá vai ao mar, descobre novas colônias. Esses países descobrindo novas colônias, a gente chama esse tempo de imperialismo, tá? Ismo é a prática de algo. Imperial, que vem de império. Então, é a prática de formar o império, tá? Então, assim, o país, né? Oi? Ismo é o quê? Prática de algo. Ah, tá. Isso. Então, comunismo, capitalismo, né, tudo que é ismo, no final, é a prática de alguma coisa. Oi? Tem que copiar? É bom? Não, Aqui, né? Você pode tirar print, né? Você pode ficar à vontade. Eu vou disponibilizar depois o PowerPoint para vocês, tá? Vou pôr lá no Classroom. Bom? Ah, então Que você presta atenção agora e copia depois, não tem problema. Professora, quem fizer as anotações vai ter que mandar para a senhora? Oi. Quem fizer a anotação dessa aula vai ter que Posso mandar falar para a mesmo senhora? no Classroom, sempre. Tá. Tá bom? Tá. Então, o imperialismo foi aquela época das grandes navegações que os países da Europa eles saem em busca no mar para conquistar novos lugares, né? E quando ele conquista novos lugares, ele está o quê? Aumentando o seu império, tá? Então, ele está ampliando o seu império. Então, por exemplo, a Inglaterra, ela conquistou os Estados Unidos, conquistou alguns lugares na África e vários lugares na Ásia. Portugal conquistou o Brasil, alguns lugares também na África, né? Angola, Cabo de e também na Ásia, alguns lugares, como Laos e Sri Lanka. A Espanha também conquistou alguns lugares, depois veio a França, também conquistou Marrocos, na África, a Guiana Francesa, aqui na América do Sul, né, da França, Guiana Francesa, França, né? Conquistou também o Haiti. Holanda também conquistou alguns lugares aqui no Caribe, né, na América Central, né, no Haiti, de Curaçao. Temos alguns países enquanto um país que sabem tentar ampliar o seu território e assim formar um império. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, deu para entender o imperialismo? Sim, senhora. Tá. E por que isso é um motivo que vai levar à Primeira Guerra Mundial? Porque dois países ficaram de fora do imperialismo, Alemanha e Itália, tá? Eles demoraram muito para se formar, muito, tá? Olha, unificação do Império Alemão em 1871. Cara, olha essa data, demorou muito. Quando que o Brasil é descoberto? Qual é o ano? 30. Quer dizer, Portugal conseguiu se unificar, formar um país antes de 1500, para em 1500 descobrir, né, no caso, o Brasil. Tá? Olha só, 1871, quer dizer, a Alemanha levou 3 séculos
depois dos outros países europeus conseguir se unificar e formar um país. Demorou muito tempo. Então, quando a Alemanha, e a Itália logo em seguida, ó, 1882, tá? Quando a Alemanha e a Itália conseguem se unificar, eles, pronto, gente, me unifiquei, agora eu sou um país, eu também quero território. Aí os outros países viram e falam, então, sabe o que é? Não tem. Demorou muito para chegar, a gente Perdeu, Playboy. nós achamos que comer pizza, aí vocês vão lá, comem a pizza, aí chega mais 2 pessoas. A gente vai comer Eu tô pizza. com fome, senhora. É mancada isso. Ué, mas demorou muito para chegar. Pô, a gente marcou aqui para comer, né, 8h30, são 11 horas, demorou muito para chegar, porque acabou a pizza. Não, mas eu quero, mas não tem. Ah, mas eu quero, mas não tem. E fica essa briga, tá? Você que lute? E aí eles lutaram. Literalmente. Realmente, lutaram. Então, eles demoram muito para unificar a Alemanha e a Itália. Eles ficam em pequenos feudos ainda durante muito tempo. Aí, desses pequenos feudos, formam-se pequenos... Saudades dessa matéria. Ai, que triste. Saudades dessa matéria. Ah, saudade. Aí, de pequenos feudos, formam pequenos reinos. Aí, desses pequenos reinos, até virar uma Alemanha, até virar uma Itália, demora muito. E aí, quando eles se formam, eles querem entrar nesse negócio aí de imperialismo e eles não conseguem. A Alemanha, ela ainda ganha, né, entre aspas, 3 territórios na África. Mas são 3 territórios, se você juntar, não dá 1, entendeu? São 3 territórios horríveis que ela ganha. Então, assim, ela tá muito grávida. Tá dando eco aí, galera. Tem alguém com alguma coisa ligada. E a Alemanha, ela consegue se unificar nessa guerra. Ela era Prússia antes, era um espaço, né, na Europa chamada Prússia. Aí, numa guerra entre a Prússia e a França, tá? Bem na divisa entre a Alemanha e a França, tem um território chamado Alsácia-Lorena. E é um território muito rico de minerais, petróleo, essas coisas, carvão mineral. Então, é um lugar muito disputado na Europa. Aí fica bem na divisa entre a França e a Alemanha, que antigamente era a Prússia. Aí, esses 2 impérios brigam, a Prússia e a França, e a Prússia ganha. E ela, então, conquista esse espaço chamado Alsácia-Lorena. O nome da Alemanha era Prússia? Do território Não. Um mapa mais na frente, ó. Ah, tá. Entendi. Lembra que eu falei reinos, né? Então, tem o Hanover, tem o reino da Riviera, tá? Tem o reino da Prússia. Aí eles se unem para lutar contra a França, para conquistar aqui ó, um espacinho bem aqui na divisa, que é o Alsácia-Lorena. Entenderam agora? Sim. Sim? Então tá. O que acontece? Quando acaba essa guerra entre a Alemanha e a França, que antes chamava Prússia, né? Prússia e a França ganha a guerra, forma o seu império, que a gente chama de Império Alemão. Tá? E ela humilha a França. Tá? Faz ela pagar uma indenização muito alta e humilha a França nesse acordo de 1871. É aí que começa, tá? As primeiras coisinhas da Primeira Guerra Mundial. Começa aqui, tá? 40 anos antes, em 1871. Aqui começa o BO mesmo, tá? E aí, então, o Império Alemão está formado, ganha 3 territórios na África, que não valem de nada, e a Alemanha fica muito brava, porque ela acha que ela merece coisa melhor. Tá? A Itália vai na onda da Alemanha, tá? A Itália nem tem tanta ganância, assim, de conquistar novos lugares. Né? Ela tem um pouquinho, mas nem tanto. Na verdade, ela quer só 2 territórios de volta, que ficou para o Império Otomano. Mas ela não tem tanta questão, assim, de ganância, tá? É mais a Alemanha. Tudo bem até aqui? Sim. Ninguém tem dúvida? Não. Por enquanto. Beleza. Tá. Aí, após a unificação, então, do Império Alemão, unificação da Itália, tá? Eles montam a Liga dos 3 Imperadores, que são os impérios, a Rússia, o Império Austro-Húngaro, que não existe mais, e o Império Alemão, tá? Que eles querem conquistar novas colônias, principalmente
até hoje. Então, sentido em ficar numa liga dessa para construir novas colônias. Para que novas colônias? Ele já é gigante, né? Então ele sai. E a Itália entra. E então acaba virando a Tríplice Aliança para esses 3 países. Então fica o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e a Itália. Sora, você fala Império Alemão, mas não fala Império Italiano. Não, a Itália não foi um império, ela foi só um país, tá? A Alemanha foi um império, ela conquistou ainda 3 territórios na África. Então, além do país que ela formou ali na Europa, tá? Ela tem mais 3 territórios fora de Nápoles, que ela é um império, tá bom? A Itália não, a Itália é só o país que ela formou mesmo, que ela bota, né? Que fala na Itália. Então, por isso que ela é só um país. A gente não fala Império Italiano, tá? Não existe o Império Italiano. Tudo bem? Sim. Outro motivo que também levou à Primeira Guerra Mundial, eu vou explicar mais para frente no mapa, é um atrito histórico que existe entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro, tá? Pelo território dos Balcãs. Eu vou mostrar tudo isso aqui no mapa daqui a pouco, tá bom? E outro motivo também que levou à Primeira Guerra Mundial foi uma corrida armamentista entre Inglaterra e Império Alemão. O que significa uma corrida armamentista? Para ver quem consegue se desenvolver Mais rápido? Na parte de armas. Isso, muito bem. Corrida bélica. Tá? Pra mim, uma corrida entre Inglaterra elas no WhatsApp. mentiroso. É uma corrida bélica entre Inglaterra e Alemanha para ver quem é que desenvolve melhores armas mais mortíferas, né? Dispara mais rápido, chega mais longe, né? Qualquer coisa nesse sentido com armas. Muito bem. Aqui eu coloco. Nós temos aqui alguns reinos existindo, tá? E nós temos alguns impérios sendo montados, tá? Esse Império Otomano aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tá? Ele é muito importante. Vocês lembram dele na aula de História, no 7º ano? Não. Não muito. Não muito. Quer dizer, quase não deu. Vi. Hora de puxar a orelha. Ai, Sora. Eu queria essa aula. Eu não estava. Eu não estava. Sora? Quando que a senhora deu esse negócio? Giovana. Não lembro. É Não me lembro. Império Turco Otomano. Mas isso já faz 2 anos já, Sora. A senhora fez uma foto? Não lembro. Mas é que eu achei que a minha aula fosse esquecida aí. Feudalismo. Mas isso aí eu Eu não lembro nem o que eu comi ontem, Sora. Vou lembrar daqui a 2 anos. No feudalismo. Império Turco Otomano lá no feudalismo. Calma. Deixa eu pensar. Tá, Sora. Calma. Não lembro, Sora, mas eu lembro do feudalismo, entendeu? Você perguntou Qual que é a pergunta? Pergunta, sei lá. Turco otomano, eu acho que é. A importância do Império Turco Otomano. Agora é só Império Otomano, tá? Agora aqui em 1870, mas a gente Aí viu o foi Império Turco separado. Otomano no feudalismo. A gente viu ele, sabe, quando? Quando a gente viu as cruzadas. Nossa. Ai, Sora, o que é cruzada mesmo? Foi a- Catarina. As cruzadas Foi do lado foram... zero, né? Ah, Foi. lembrei já. Foi do Católica. Ah, Isso. tudo. As cruzadas foram expedições militares que a Igreja Católica montava para sair daqui da Europa, Portugal, Espanha, França, e lá para tentar conquistar a Terra Santa. Qual é a Terra Santa? No Ocidente. É lá na... Dos... Ai, como é o nome? Sora, eu lembro, calma. Não saber. Tempo. Dos orientais. Qual é o nome do... Só porque agora que eu... Regiões. Ah, Sora, eu não lembro o nome, mas eu sei o que é. Quem, no caso. Jerusalém, Israel. Isso. Mas era o povo que eu esqueci o nome. Então, os cristãos saíram da Europa Muçulmanos. numa marcha, isso, para tentar salvar a Terra Santa dos muçulmanos, Jerusalém. E quem são os muçulmanos?
Os Sora. Os israelenses? turcos otomanos. Os turcos otomanos, gente. Eles estão avançando. É A verdade. gente já viu eles já na É. história, tá? E os católicos conseguiram tomar Jerusalém? Não lembro, acho que não. Ou Eu será também que não sim? lembro. Não conseguiram. Ah, eu falei que não, viu? Os turcos otomanos eram superiores na guerra. Isso aí Ele era nossa muito Timóteo, esperto. resgatando vocês. Né? Meu Deus. Vamos aqui, ó. No mapa, tá? Nós temos, então, o Império Otomano querendo invadir a Europa, querendo chegar aqui no Império Austríaco, tá? Essa região aqui, ó, é uma região que a gente chama de Balcãs, tá? Que é entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, os Balcãs, e é uma região muito rica Onde? em petróleo, em minerais, essas coisas. Aqui no Império Otomano, aqui no... Tá vendo meu mouse? Ah. Aham. Tá vendo? Sim. Achei. Balcãs, tá. Aqui eu tenho a bota que vai se tornar a Itália. Tá vendo que são vários reinos, né? Reino da Sicília, Sim. tem a Toscana, tem Módena, tem Parma, são vários reinos. Depois viram estados, esses reinos viram estados, né? Dentro da Itália. Mas aqui a Itália vai se unificar, tá? Então nós temos essa configuração aqui na Europa em 1870, tá? E é quando o Império Alemão ele vai se formar. Livro da Ravi, eles não se juntam alemão, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Não. Eu acho. Tá bom. Tá. Aí para vocês que o imperialismo é o primeiro grande motivo da Primeira Guerra Mundial, tá? Então eu trouxe mapa para vocês entenderem a questão do imperialismo, tá? Eu tenho aqui a legenda falando qual é o país que conquistou. Então, eu tenho aqui a África, continente africano, com vários países. Eu tenho aqui a Índia, né? Aqui no continente da Ásia. E eu tenho aqui a Austrália. Tá? Então, são 3 continentes: o africano, o asiático e aqui o australiano. Tá? Oceania. Nossa, era tudo isso era Austrália, senhora? Isso aqui? É. É um país. Eita. Aqui é a Nova Zelândia, que eu sonho um dia ir para lá conhecer. Aqui é a Tasmânia, Ai, que triste. tá? Então, assim, pelas cores, você percebe a dominação, né, do mundo. Então, imperialismo. Por quê? A França, se verde claro, ó, o tanto de país que tem sob domínio dela, tá vendo? Né, Madagascar, remexo na Ásia. Aqui na África tem vários países que são, né, de colonização francesa, tá? Aí eu pego aqui a Espanha, né, que é esse clarinho, tá? Ficou aqui com o Saara, tá? E com toda a América Latina. E tem bastante coisa, que a América Latina não veio aqui nesse mapa, né? Portugal conquistou Angola, conquistou Moçambique, tem umas ilhazinhas aqui também, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau, tá? Conquistou aqui Sri Lanka, aqui na Ásia, mas é um pontinho, nem aparece aqui no mapa, né? E Laos também, um paísinho pequeno. E o Brasil, mas é que nessa época aqui o Brasil já tinha sido independente, né? Dom Pedro I já tinha declarado independência, tá? Agora dá uma olhadinha na Alemanha. A Alemanha, esse vinho, conseguiu aqui, ó, a África Oriental, Alemanha, Camarão aqui no meio, e um pedacinho aqui da África Ocidental. São 3 regiões pobres que ela conseguiu. Olha que legal. Tá? A Itália também conseguiu 3 territórios. A Líbia é um pouquinho mais rico, mas esses outros 2 aqui, a Somália, esse outro aqui é muito pobre também. Então, no prejuízo, né, querendo ou não. Agora, a gente dá uma olhadinha no laranja, é a Inglaterra. Olha a dominação, ó, Egito. Egito importantíssimo, né? A Índia era da Inglaterra. A Austrália toda, Nova Zelândia. É gigantesca a influência da Inglaterra, né? Ela vira uma grande potência naval durante as navegações. Vocês lembram por quê? Porque
Vamos, Deixa eu Sora. Potência mental? Ah, Sora, aquele negócio que eles roubavam os A barcos princesa lá. Isabel, Sora, ela só quer... Não era eles que isso aí. roubavam os É, portugueses, não era? Portugueses? Não lembro Isso. se era. Lembro que eles roubavam alguma É? coisa. é isso, Sora? É isso mesmo. Aí É? depois ainda Aí, ó, foi você alguma lembrava. coisa de Napoleão, né? Não foi? Que Napoleão foi atrás Oi, do oi. rei lá de Portugal. E daí. Isso, daí. isso mesmo. Lembrei. Tá? Ponto pra mim, Sora? Isso mesmo. Ponto. Eba! Perfeito. Assim que eu gosto. Então, durante as navegações, Portugal e Espanha saíram na frente. Para o Brasil, estavam muito para o Brasil. Conquistar os Unidos é a mesma região climática da Inglaterra. Então, ele não conquistou um lugar que era igual dela. Tipo, não tinha, assim, alimentos diferentes, produtos diferentes para poder roubar, entendeu? E aí ela vai para a África, para a Ásia. Só que assim, é muito longe para trazer, né, as coisas, as riquezas desses lugares, é muito longe para trazer para a Inglaterra. Então, o que é mais fácil? Eu roubar de quem está chegando. E aí, então, a Rainha Elizabeth I, a filha do Henrique VIII, lembra do Henrique VIII? Ai, lembro, Sora. Calma. Que queria ter filho homem, não conseguia, lembra dele? Ah, verdade. Sim, aí ele tirou da mulher dele, a mulher dele era doida. Republicana, não era? Isso. Isso. Era Aí ele quer se divorciar da mulher dele. Oi? Ele teve quantas filhas, Sora? Aí teve várias da Catarina, filhas. da Rainha Ele foi tentando- Catarina. Isso. Ele foi tentando várias filhas, foi tentando. Ele achava que o problema era a mulher, né? Que não dava filho homem. Aí queria se divorciar. O Papa não queria dar o divórcio, porque a esposa dele era do Império Turco-Otomano. E o Papa não queria guerra mais com eles, porque ele perdeu todas as cruzadas. E aí ele falou: não posso dar divórcio, senão meus inimigos aqui vão querer me matar. Aí ele volta, rompe com a Igreja Católica e a própria religião anglicana, né? Vocês lembram disso? Sim. E aí ele Lembro. se casa com a amante dele. Ele se casa E com a daí amante tem dele, mais? a Bolene. Mais filhas. Ele tem um filho homem, que assume quando ele morre, mas o rapaz morre logo depois, sabe? Tipo, com 23 anos, ele morre um novo menino. O cara... E aí, quando acontece isso, eles buscam dentro da família algum homem que possa assumir, um primo, o irmão do tio, aquelas coisas, sabe assim? Busca algum familiar, né, do sexo masculino, porque era a tradição da época, né? Já que não tinha filho homem. A filha dele, mais velha, a rainha, né, que vira Elizabeth, ela é a outra pessoa do pé e assumiu. E aí, então, ela investe em pirataria, sem ninguém saber. Então, Jack Sparrow, Pérola Negra, tudo isso existiu de verdade. Ela investiu em pirataria e roubava dos navios alemães, franceses, espanhóis, né? Ela foi, assim, muito sagaz. Lembram disso? Lembro, Sora? Mulheres, né, gente? Mulheres. Então, ela consegue transformar a Inglaterra, que não era muita coisa, na maior potência naval. Olha esse domínio inglês no mundo, gente. Olha isso, esse laranja todo. Todo inglês, tudo dela. Mulher no poder, olha só o que ela faz, conquista o mundo. Então, é muito importante a gente lembrar desse fato da Rainha Elizabeth I, não é a que está viva, tá? Lembrando disso. A que está viva está velha, mas não tanto. É a primeira, a que está viva é a segunda. Lembre sempre disso. Outra coisa também que vai ajudar muito você lembrar dessa história da Rainha Elizabeth, que é a seguinte: a Revolução Industrial, uma coisa que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver. A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, primeiro, por quê? Porque era o único lugar do mundo que tinha tanto dinheiro, porque todo o dinheiro foi para a Inglaterra. Ela roubava a galera, né? Então, estava chegando lá um navio português vindo das Índias com tecidos, especiarias e vinho. Aí ela saqueava. Então, assim, Portugal gastou para comprar lá nas Índias esses produtos, certo? Sim. Aí, voltando para Portugal, ela saqueava, ninguém sabia que era ela no caso, né? Mas ela saqueava esse navio, e na maior cara de pau, ela lá em Portugal
menina, tem um tecido para te vender, você é pura, chiquérrima, você não quer comprar? Quer dizer, Portugal vão pagar 2 vezes pelo produto sem comum, né? Então, todo o ouro que a Espanha e Portugal roubaram da América Latina do Brasil foi para onde? Tudo para Inglaterra. Inglaterra. Ai. Sora. Poxa, o Sora. que aconteceu? O que aconteceu, gente? Sora. Ah, voltou. Oi? Sora. 1, 2, 3. Oi? Tô me ouvindo? Sim, Sim, Agora senhora. Ah, então tá. Sora? Então aqui, ó. Oi? Aqui eu coloquei um mapa mostrando a Alsácia e Lorena. Tá? Então, o reino da Prússia, que é o de verde, com o reino da Baviera, lutaram por esse espaço que é a Alsácia e a Lorena, tá? Que é na divisa aqui com o Império Francês. E aí, dessa briga, em 1871, é que se formou depois o Grande Império Alemão, e o Império Alemão conseguiu conquistar esse espacinho aqui para eles, tá? E deixa a França humilhada. Gente, nunca deixa outro país humilhado, porque ele vai querer uma revanche, ele vai querer vingança, tá? Saiam de uma briga com acordos em comum, quando os dois saem ganhando, tá? Vocês vão ver por quê. Isso não vai dar certo. Olha o Império Inglês, gente, no mundo. Olha que lindo. Meu Meu Deus. Senhor. A Inglaterra é esse pontinho aqui, uma ilha, tá? Esse pontinho aqui é Inglaterra. O Titiquinho. império dela. A influência Imagina dela no mundo. Imagina a Oi? raiva dos outros. Imagina a raiva dos outros, só. O tamanho da Inglaterra. Oi? É maior, acho que o Império Russo. Esse aqui é o Império Russo, tá? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, vários lugares aqui vão pedir independência e formar países pequenos, tá? A Rússia depois ela fica menor. Esse aqui é o Império Russo. E esse do grandão aqui, inglês no mundo. A maior influência que existia da época. A maior potência naval, o país mais rico que existia. Tá? Bom, aí eu falei para vocês que quando acaba aquela guerra entre a Prússia e a França, se forma o Império Alemão. E aí eles fazem, então, a liga, né, de 3 imperadores. A Rússia, mas ela sai. E fica, então, a Tríplice Aliança, que é o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Tá? A Itália sai e entra o Império Otomano. Ainda continua, né, os 3 imperadores. A gente chama de Tríplice Aliança ou de Impérios Centrais. Tudo bem? Uhum. Sim, senhora. Do outro lado, tem um pessoal que fica muito ressabiado com essa ideia de uma Tríplice Aliança. A França, principalmente. Por 2 motivos. Primeiro, está muito perto da Alemanha, então está morrendo de medo. Né? E segundo, ela quer revanche. Ela saiu humilhada, teve que pagar uma indenização muito cara naquela guerra, né, de Alsácia e Lorena, naquele território. Tá? Então, ela quer revanche. O Império Russo tem a intenção de recuperar os Balcãs do Império Otomano, então entra desse lado. Tá? A Inglaterra também entra desse lado, junto com a França, porque tem rivalidade com a Alemanha. Lembra a corrida armamento que eu falei? Uhum. Sim. Tá? Isso, então ela entra desse lado, porque ela está preocupada justamente com isso. Quem está mandando mensagem aqui para mim? Everson falando que ele não vai poder participar hoje. Mentira, Menino, Sora, ele gente. não participar porque ele não quer, Sora. Eu mandei o link pra ele não quer participar. Não tem problema, gente. Quem tá perdendo no ele. Ihu, ele que João Vitor tava todo animado, não é mesmo? Agora. É mesmo, cadê ele? Eu preciso compartilhar a tela novamente. Peraí que eu tô me achando aqui. Depois você vai colocar tudo isso no Google Classroom? O Classroom. Vou colocar. bilíngue. Uhum. Faz, Ana. A senhora é trilingue, querida. Exato. Não mexe comigo, não. Ih, olha lá. Olá. Nossa. Então, do lado, eu tenho a Tríplice Aliança,
Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Tá? A Itália entra, depois ela já sai. Olha, o que sai da Itália, gente, é uma coisa que irrita, tá? Vocês vão ver que ela entra, sai, vira casaca, entra, sai. Ela é chata. Nossa, eu ia falar um negócio aqui, mas... O Império Russo, ele quer resgatar os Balcãs do Austro-Húngaro. O Império Francês quer resgatar a Alsácia-Lorena da Alemanha e também resgatar a dignidade, que perdeu naquela guerra. E o Império Inglês tem a rivalidade com a Alemanha, tá? Então, essa tríplice entente. Entente vem do francês, que significa acordo, tá? Então, é tríplice entente. Eles são chamados de aliados. Então, a hora que a gente for explicar, vocês vão ver aliados. Como? Império Central. Aliados. Tá. Então, Meu Deus, a Manuela, tá tríplice entente suja? são os aliados. E a tríplice aliança é o Império Central. Tá bom? Sim. Gente, esse aqui é o Império Otomano antes de começar a guerra, tá? Então, nós temos aqui, de vermelho. Nós temos aqui, Israel, Jerusalém, a Terra Santa, né? Um pouquinho acima do Até onde Egito tá aqui. dito Balcácer, lá também é? Os Balcãs é justamente próximo ao Império Austro-Húngaro, que é a região que a Rússia quer. O Império Russo quer. Eles querem Entendi. conquistar esse espaço, né? Aqui é o Oriente Médio. Esse espaço aqui onde está o Império Otomano é o Oriente Médio, tá? Aqui é o norte da África, tá vendo o Egito? Né? A Líbia aqui do lado, aqui é o norte da África, tá? Aqui onde está a Pérsia, Afeganistão, aqui já é parte da Ásia, né? Então, esse pedaço aqui nós temos o Oriente Médio. E aqui nós temos então, o Império Otomano, que são os muçulmanos. E eles conseguem controlar essa região dos Balcãs, uma região muito importante. Tá? Aqui, tem um trechinho de água que você passa do mar Mediterrâneo para o Mar Negro, tá? Para levar as coisas lá para a Rússia. Então, esse estreito aqui é muito importante. Vou falar dele mais para frente. Tá? Então, quem controla a região, bem pequeno, controla... né? Não faz nem para ver no mar. É bem pequeno mesmo. É um estreito, por isso o nome dele é estreito. É pequeno. Faz sentido, né? Tá? Aqui, agora uma outra versão do mapa. Aqui você tem a versão olhando de baixo, né? Olhando o Oriente Médio. Aqui eu tô vendo a Europa, tá? Então aqui tem a Europa, tem a França, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, e aqui eu tenho os Balcãs, né? O Império Otomano, tá? Ele já tem esse controle aqui dos Balcãs, ele quer controlar a Bósnia. E a Áustria também quer controlar a Bósnia, tá? Então, aí começa a treta da Primeira Guerra Mundial. Não começou a Primeira Guerra Mundial ainda, mas já começou as tretas que vai levar para a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, em 1908, o Império Otomano perdeu a Bósnia para o Império Austro-Húngaro. Essa região aqui importantíssima. Tá? Você encontra lá que a Bósnia, tá? Então, assim, a Europa ela já está num barril de pólvora, tá? Que já começou a fazer os acordos, formou as tríplices, já tem um cutucando o outro, um provocando o outro. Então, a Europa já está um barril de pólvora. E a Bósnia é o pavio. Né? Então, nós temos um barril de pólvora, igual o desenho de pica-pau, né? Tem um barril de pólvora e a Bósnia é o pavio. Aí que tá? A Primeira Guerra Mundial. Sim. Que é Francisco Ferdinand. Francisco Ferdinand é um herdeiro do Império Austro-Húngaro. Tá? Ele estava para assumir o trono do Império Austro-Húngaro. E ele foi na Bósnia com a esposa dele fazer uma visita. Essa é uma escolha, porque ele foi assassinado por um estudante sérvio. A Sérvia fica do lado da Bósnia, então, né, tem a Bósnia e aí tem Ele a era o Sérvia do amante, lado. Sora. Não, na verdade é o seguinte, a Sérvia, ela tinha uma frente popular para se tornar independente. Né, e ela queria ficar livre da Bósnia, ficar livre do Império Otomano. Então, diz a lenda que foi o governo sérvio que mandou fazer esse atentado, né, esse assassinato, mas não teve como provar isso, tá? Mas, então, o Império Austro-Húngaro, quando matam, né, o seu herdeiro aqui na Bósnia, o Império Austro-Húngaro, ele declara guerra para a Sérvia. Só que a
Sérvia era do otomano. Então, se o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, declara guerra também a quem? Ao Império Otomano. E aí o Império Otomano declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Gente, vira assim uma bola ali, sabe assim, efeito dominó? Sei. Então, Austro-Húngaro declara guerra para a Sérvia. E aí, então, o Império Otomano declara guerra para o Império Austro-Húngaro. Aí a Rússia declara guerra porque também quer esse pedaço da região. Só que aí quem que é amigo da Rússia? A França. E a França me declara guerra para o Império Alemão. E assim vai. Um vai declarando guerra para o outro, aliados, né, vão declarando guerra. E quando você vê, começa, então, a Grande Guerra. Na época, a gente não chamava de Primeira Guerra Mundial. Não sabia o que era a Segunda. Tá? Então, chamava de Grande Guerra. Todo mundo estava se preparando para a Grande Guerra. Tá? Hoje a gente chama de Primeira Guerra Mundial porque teve a Segunda. Na época, eu não sabia que ia ter a Segunda. Né? E assim, em 7 dias, então, esse efeito dominó foi acontecendo. Um declara guerra para o outro, declara guerra. Em 7 dias, pronto. Estava declarada a Guerra Mundial. Tá? Então, em 7 dias, a coisa pegou fogo. Aqui nós temos uma charge do Le Petit Journal da França que mostra essa região, né? E aí o pessoal aí insatisfeito com a situação, né? Cada um puxando aí para o seu lado e pronto para a guerra. Tá? Então começa a Primeira Guerra Mundial. Ela vai de 1914 até 1918. E ela tem 3 fases. Tá? A Primeira Guerra Mundial tem 3 fases. A guerra de movimento, no início, depois vem a parte da guerra de trincheiras e, novamente, uma outra guerra de movimento. Tá? Eu vou falar as 3 fases por partes. Tem aqui alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Tá. Não. Vocês lembram, então, daquele mapa da África, né? Todo retalhado, todo dividido entre as grandes potências, né, europeias. Quando você declara guerra na potência, então a gente fala assim, a guerra aconteceu na Europa. De fato, né? O palco da guerra foi a Europa. Mas lá nas colônias também teve guerra. Tá? Então, só não quero que vocês esqueçam que lá na África, as potências também brigaram, na Ásia, também teve encontro de tropas. Tá? A Austrália mandou muito exército lá para a Europa para lutar, Nova Zelândia, participaram da guerra ativamente. Tá? Eram colônias, né, inglesas, então mandaram bastante tropa. Tá? Então, vou falar das fases da guerra. Então, são 3 fases dentro da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase da guerra é a fase do movimento. Tá? Então, ela durou ali entre agosto e novembro de 1914, e ela foi marcada por intenso movimento de tropas. Então, os países foram levando as tropas para a região de divisa, né, dos países. Inicialmente, os alemães marcharam contra a Bélgica, e apesar da resistência da Bélgica, chegaram perto de Paris, lá na França. Os franceses, com a ajuda dos ingleses, conseguiram contra-atacar e deter o avanço na Batalha do Marne. Tá? A Marne é um lugar da França. Tá? Eu vou mostrar aqui no próximo mapa. Tá bom? Então, nós temos aqui a Alemanha, agora virou, né, um grande império. Tem aqui a Áustria-Hungria, também é um outro império, e que tem né, que são 2 grandes forças aqui na Europa, tá? A galera aqui que quer brigar. E aí, aqui tem a Bélgica, ó, entre a França e a Alemanha, tá? Então, a Alemanha achou que seria um bom caminho passar pela Bélgica para chegar em Paris, aqui na França, que é pertinho da capital. Você conquista um país quando você conquista a capital, tá, gente? É assim que funciona. Quem brincou de War sabe disso, né? Então, a gente conquista um território quando conquista a capital, tá? Eu nem preciso chegar do outro lado da França. Eu conquistar a capital, pronto. Esse país é meu a partir de agora. Tá? É assim que funciona. Então, a Alemanha resolveu passar pela Bélgica para chegar em Paris, para chegar na capital francesa. E aí, gente, foi um negócio horrível, tá? A Alemanha acabou com a Bélgica, mas eles passavam assim, queimando tudo, matando gente, estuprando as mulheres, matando crianças. Ai, credo. Foi um negócio horrível, foi um negócio horrível, tá? É a pior parte, assim, que eles falam da Primeira Guerra Mundial. Foi essa parte quando eles passaram pela Bélgica, tá? E aí quase chegaram em Paris. Ficaram, acho que 100 quilômetros de Paris, se não me engano. E aí a França contra-atacou com soldados franceses e ingleses para empurrar de volta o exército alemão. É por isso que é movimento, né? Você avança, você volta, né? Você, tá? E aí por isso que tem, então, esse movimento.
Nós temos a frente ocidental, então atacar o exército do lado esquerdo, e nós temos a frente oriental, que são os russos. Então você tem que mandar exército para a frente ocidental e também mandar exército para a frente oriental, tá? Por isso que tem as duas frentes. E aí na Batalha do Marne, né, do Marne, sei lá como que fala, em francês, tá? Nós temos então a primeira, assim, o primeiro sucesso do exército francês e inglês. Eles conseguem fazer com que o avanço da Alemanha pare um pouco, tá? Conseguem fazer aqui retroceder. Tem como dar zoom aqui, quer ver? Ontem eu achei, hoje não sei se eu vou achar. Aqui, ó. Ó, Nossa. Chique. Então, aqui, ó, essa linha verde, né, mostra aqui, né, o exército alemão chegando. Tá chegando aqui nessa linha verde, tá? E aí que as setinhas rosas são o exército francês tentando conter, né, o exército francês e inglês, tentando conter o avanço do exército alemão, tá? Então, nós temos aqui esses dois movimentos. Porque movimento, vai ou não vai? Vai ou não vai, tá? Tem esse movimento. Gente, tem que dar zoom. Nossa, eu tô podendo muito. A segunda fase da guerra é a parte mais famosa da guerra, né? Até o professor lá no Centro de Mídias falou disso, né? Sim. Falou das trincheiras, tá? Tá forte. O que é trincheira? A trincheira é você cavucar no chão um buraco para você se esconder lá. É isso. Tem algumas trincheiras, quando eles tinham mais tempo para preparar, que tinha todo um suporte para a guerra, né? Então, lugar de descanso, um lugar para recuperar feridos, não sei o quê. Professora, Mas alguns era só um buraco que eles realmente se enfiavam. Oi? Tem uma época que... me contaram, não sei quem, que eles faziam túneis para escapar, tipo, das guerras, assim. Isso aí é uma outra guerra. Isso é a guerra do Vietnã. Sim. Isso aí é depois da Segunda Guerra Mundial ainda. Isso é lá pra frente. Eu sei. eu não sei. Oi? É recente, Oi? né, a Guerra do Vietnã, né? Não é tão A Guerra do velha, né? Vietnã é década de 90. Acho que é década de 90. Tava viva, já eu lembro de ver pela televisão. Guerra do Golfo e a Guerra do Vietnã. É a guerra que tem o Rambo. Guerra do Vietnã é a única guerra que os Estados Unidos perdeu até hoje, gente. Eles não aceitam. Nossa, Então, para Portugal. Brabo. E eles perderam a Guerra do Vietnã para o clima. que humilhação. Mas aqui na Primeira Guerra Mundial também teve o clima. O general essa- Inverno. Eu vou falar mais pra frente. Vou falar mais pra frente dele. Foi a mesma coisa do Napoleão, né? Napoleão, isso. O general Inverno. Napoleão e Hitler, né? Isso. Hitler. Também. A professora falou O general uma Inverno. vez na sala. O general Inverno, ele é um combatente que aparece na história em vários momentos, sabe? E ninguém conta com ele. O de Hitler foi Eu vou falar porque foi a mesma coisa que aconteceu com o Napoleão, não foi? Só que como eles Foi. não estudavam Hitler? como fala? É. Como posso explicar? Como eles não Meu estudavam senhor! as coisas dos seus inimigos, eles acabaram cometendo o mesmo erro. Uhum. Exato, é isso. Tá? Napoleão era francês, Hitler jamais estudaria um francês, né, Sem por conta da conta. Primeira Guerra Mundial, e aí ele cometeu o mesmo erro do Napoleão. E esse erro também aparece aqui na Primeira Guerra Mundial, mais pra frente eu vou falar desse general Inverno, né, que todos os imperadores sofrem com ele. Um grande inimigo. O clima, impressionante. Voltando aqui então nas trincheiras, aqui eu tenho uma vista aérea da trincheira, tá? Uma foto do avião, ó, a trincheira, esse buraco cavado no chão, tá vendo? Essa linha, tá? Misericórdia. Isso aqui são as trincheiras. Aqui dentro eles ficavam meses, dias, né? Ai, Semanas senhor. aqui.
Quando dava tempo de preparar legal uma trincheira, colocava sacos de areia, pedras, madeira e formava um lugar legal para ficar. Mas geralmente não tinha tanto tempo assim para preparar uma trincheira, então isso aqui era pura lama. Era rato, era doença, não tinha como tomar banho, barro, chovia demais, né? Já não tomavam Imagina, banho. Exato. Os Aí, ratos então, comiam de porco. comiam nariz, era um caos, né? Ai, credo. Então eles ficavam enfiados aqui dentro dia e noite. Tinha que dormir aqui dentro, tinha que ficar aqui dentro, o lugar mais seguro que tinha. O cheiro deve estar bom, né? É isso que eu ia falar. Né? Deve ser cheiroso. Então, ó, eles cavaram, né, trincheiras. A estimativa é que essas trincheiras chegaram a 640 quilômetros de Meu, Eita, caramba. trincheiras feitas. Iam desde o Mar do Norte, perto da Inglaterra lá, né? Entre a França e a Suíça, e foram até a parte sul. Né? E as Pra sair lutas duravam depois? dias e noites. Então, é por essa fenda mesmo que sai, tá? Então, aqui eu tenho uma trincheira por dentro. Quando ela é bem feita, né, quando tem tempo, tá? Então, você vê, ela tem camadas, né? Tem lugares para descansar, tem lugares para cuidar dos feridos, né? Então, da onde eles conseguem enxergar o inimigo, tem arame farpado, tá? Na região aqui, assim, eram trincheiras. Então, tem a trincheira de um lado e a trincheira do outro lado. Eu tenho a trincheira alemã de um lado, a trincheira dos aliados, né, da França e da Inglaterra do outro lado. Entre uma trincheira e outra, tinha minas. Sabe aquela que você pisa e explode? Sei. Uhum. Tem no Free Fire. Então, se os caras saíssem de uma trincheira para ir na trincheira do inimigo para tentar atacar, ainda assim tinha que tomar cuidado no caminho, para não ser alvejado por tiros da outra trincheira, granadas e também as minas que já estavam ali enterradas, né? Então tinha que tomar esse cuidado, tá? Então aqui era o lugar mais seguro no meio de uma guerra, né? Esse no segundo momento, segunda fase da guerra, né? Aqui, ó, visão também aérea da trincheira, tá? Então era o lugar mais seguro para você ficar aqui dentro, ficar escondidinho. Aqui, ó, podia fazer até um quartel-general aqui dentro, ó, dependendo de como a trincheira foi feita, tá? Aí aqui, ó, tem o arame farpado. Vocês estão vendo aqui meu mouse, né? Uhum. Sora, Então, aqui tem farpado. Oi? lê o coisa aqui, o chat aqui do lado. Eu não consigo ver o chat agora. Ah, Gabriele perguntou como eles cavavam as trincheiras. É com pá enxada mesmo, tá? Não tinha trator nessa época pra fazer isso, era na mão. Colocava os soldados no meio. 640 quilômetros na mão. Ô, fraco. Gente, você coloca lá 1000 soldados pra cavar, você faz rapidinho. Quem dá ordem não faz essas coisas. Não, sim, né? Obviamente. Então, os outros que lutam. Gente, o que é uma guerra? Uma guerra é o quê? Duas pessoas que se conhecem e se odeiam, mas não se enfrentam, convoca várias pessoas que não se conhecem e se odeiam para se enfrentar. É isso. Nossa, lembrei de alguém. Essa Manuela. Então, eu tenho a trincheira de um dos lados, não importa, né, do qual equipe nós estamos falando, tem a trincheira aqui formada de um dos lados, certo? Tem um tanque aqui, ó, prontos para pular 10 quilômetros, tá? Aqui eu tenho arame farpado, aqui, ó, tem um pessoal chegando para tentar destruir essa trincheira, né, matar essas pessoas. Então, esse espaço aqui, ó, tá cheio de minas, tá vendo as explosões, ó? Isso aqui são minas terrestres enterradas. Então, se eu saísse da minha trincheira para tentar atacar a outra trincheira, toma muito cuidado, né? Para não ser alvejado pelos tanques, não ser alvejado pelas metralhadoras, por avião, né? E também pelas minas terrestres. Tá? Então, muita gente morreu nessa guerra, muita gente mesmo, tá? Eu tenho a terceira fase, que já é em 2018, já no final da guerra, tá? Nós temos aqui, então, são 3 fases. 2018. Eu entendi 2018 também. Nossa, desculpa. Eu também. 1918. Eu falei errado. Perdão. 1918. 4 anos de guerra. Não, eu viajei aqui.
Já ia colocar no Face. Nossa, eu participei de uma guerra e não sabia. Não, eu que falei. Eu que falei errado. E nessa fase, em 1918, nós temos aqui a inclusão do avião, tá? Os aviões não são como os aviões que vocês já viram em vídeos da Segunda Guerra Mundial, são aviões leves e eram aviões de reconhecimento. Como assim? Aviões que iam 2 pessoas, o piloto e mais alguém, para tirar foto aérea da região, para conseguir fazer o reconhecimento do território. Tá? Então, no início, tá? Depois eles até modificam os aviões para levar metralhadoras, mas ainda não é aqueles aviões que levam bombas gigantescas, porque eles não têm essa capacidade ainda. Tá? Nós estamos em 1918, então é algo recente. O avião foi inventado no início de 1900, né, pelo Santos Dumont, nosso querido brasileiro. Inclusive, dizem que ele se matou nessa época, porque ele ficou, assim, assustado com o que a invenção dele ocasionou, né? Ele fez uma invenção querendo levar as pessoas para, né, conhecer o mundo e foi usado para matar pessoas, né? Então, a desilusão dele foi tão grande que ele se matou por conta disso. Né? Mas nós temos, então, essa terceira fase, somente um movimento, né? De tentar conquistar o território, tentar aumentar o território. E aí você usa tanques blindados, também chega nessa época da Primeira Guerra Mundial, uns aviões um pouco mais, né, desenvolvidos para isso. E, novamente, é uma batalha lá na mesma região da França, que é o Marne. Tá? E aí a ideia era invadir o território alemão. Em 1918 é quando os Estados Unidos entram para a guerra. Até então, os Estados Unidos estavam fora da guerra. Né? É quando entra para a guerra. E aí traz bastante exército para a Europa. Tá? Oi. Alguma pergunta? Não. Quanto não? Não? Ok. Meu Deus. Então, essa é a terceira fase, tá? Aqui eu tenho a Bélgica. Aqui não tá no mapa, mas do lado aqui da Bélgica vai ter a Alemanha. Aqui é a França. Aqui é onde estava acontecendo a guerra. Tá? Essa região aqui, daqui é a região do Marne. Sora, uma pergunta. O Brasil participou da Primeira Guerra, né? Ou não? Sério que vai me perguntar isso? Que vergonha, minha filha. Por que não, Sim, Sora? participou. Ele teve um conflito direto com O cara falou lá, mas tipo assim, eu não tinha entendido se ele participou certo, realmente. Porque não ficou A muito participação do claro. Brasil foi tão vergonhosa. Se eu te contar, você nem acredita. Não, O Brasil... pelo que eu entendi lá no coisa, foi porque o Império Alemão afundou navios, não foi? Do Brasil? Isso, foi. O Império Alemão... o Império Alemão tinha muitos submarinos, tá? A Inglaterra era uma grande potência naval em navios. O Império Alemão investiu em fazer submarino. Por quê? Um submarino derruba muito fácil o navio, porque o navio não sabe de onde está vindo, né? Os ataques, não consegue devolver, né, o ataque, não consegue afundar o submarino. Então, o submarino alemão era muito potente. E a Alemanha pegou e falou assim, ó, quem tentar atracar algum navio na Europa, trazendo mantimento, soldado, qualquer coisa, né, suprimento, eu vou derrubar, eu vou afundar. Tá? A Alemanha deu esse recado. E o Brasil mandou um cargueiro cheio de café, ele ia para a França. E aí a Alemanha fez o que ela prometeu. O submarino foi lá e derrubou o cargueiro. E aí os brasileiros... Também o Brasil foi burro agora, né? Pediram, compraram, o Brasil mandou. E aí o Brasil ficou bravo. O Brasil ficou bravo e realmente falou, não tá certo isso não. E entrou pra guerra. Só que assim, o Brasil não tinha exército para mandar, o Brasil não tinha forças armadas desenvolvidas. O que a gente tinha na época era uma marinha, melhorzinha assim. E aí então mandou marinheiros para lá. E eles foram. Aí, chegando no Estreito de Gibraltar, deixa eu ver se tem aqui o Estreito de Gibraltar para vocês. Aqui, ó. Vou usar esse mapa aqui só para vocês entenderem. Aqui, ó, entre a Europa e a África, estão vendo aqui, ó? Eles quase encostam, a Europa e a África. Sim. Aqui chama-se Estreito de Gibraltar. É um espacinho de água que tem que passar ali pela Europa. Estreito de Gibraltar.
Estreito de Gibraltar. Gibraltar. É nome difícil. E aí, então, o navio brasileiro passou por ali, entrou no mar Mediterrâneo. E aí, eles viram o negócio na água e acharam que era aquele... Como é que chama aquele negócio do submarino, que eles levantam para enxergar lá de fora? Esqueci o nome. Aquele tá olhinho falando? lá, será? É, aquela lente, assim. Luneta, Um marinheiro. sei lá como é que fala. É, tipo isso. E aí, assim, era de madrugada isso. E aí o marinheiro mais viu, achou, na verdade, que tivesse visto isso, o negócio do submarino. E falou, tem submarino aqui, vão afundar a gente. E eles começaram a metralhar na água. Nossa, desceram a bala na água. Nisso amanheceu. Quando eles olham, a água estava vermelha. Ai, que bom. Gente, o submarino sangra? Não, né, Sônia? Não, o submarino não sangra. Então, o que aconteceu? Ele, Foi uma baleia. nada, né? Visibilidade baixa. O que ele viu foi um parente do golfinho, a Toninha. Parente do golfinho. Ah, não, Sora, não dá pra perdoar. Não dá. Pois é. Então, ficou chamada como a Guerra das Toninhas, né? Um navio brasileiro com um monte de bicho em volta. Então, Nossa, a grande tô participação louca dos agora. brasileiros na Primeira Guerra Mundial foi essa. Ai, meu Deus. Triste, né? Triste, Sônia, mas não Declarar. Oi? Oi? não é mais Quê? simples o que está acontecendo agora, Sônia. Pois é. Essa foi a nossa grande participação brasileira. Um orgulho de contar essa história, meu Deus do céu. Pergunte. Ô, Sônia, o Brasil não tem ligação direta com a Primeira Guerra Mundial, mas sim com o Império Alemão só. Império, entre aspas, né, com a Toninha lá. É, foi isso. O Império Alemão derrubou um navio nosso e a gente foi lá e matou um monte de bicho. Foi essa a nossa participação. Foi essa a relação com a Primeira Guerra Mundial. Por isso que todo mundo acha que a gente é burro, Sônia. Oi? Por isso que todo mundo acha que o brasileiro é burro, que o brasileiro não tem que fazer nada. Assim. Pois é. Assim, além disso, o Brasil mandou algumas tropas de médicos e enfermeiras, mas não passou disso. E das Toninhas. Coitadas. Pelo menos fez isso. Morreram a troco de nada. Tururu. Pobres, coitados. Beleza? Então, essa foi a grande participação do Brasil. Tá? Um orgulho Esplêndida. nacional. Tá. Outra coisa. Então, alguns detalhes da Primeira Guerra Mundial, que as pessoas esquecem. Mas, na Primeira Guerra Mundial, teve avião, sim. Aviões leves, para reconhecimento territorial, para tirar fotinhas do território inimigo, para saber onde guarda as armas, onde está a trincheira, onde está não sei o quê, né, e conseguir fazer o ataque. Depois, no final da guerra, em 1918, foi colocado algumas metralhadoras nos aviões. Tá? Houve também o uso de submarinos, aí a Alemanha desenvolveu super bem esses submarinos e derrubou, assim, aconteceu guerras na terra, né, ali na fronteira entre a Alemanha e a França, entre a Alemanha e a Rússia. Aconteceu guerra nas colônias, então lá na África, na Ásia, também teve alguns atritos, alguns confrontos com a Primeira Guerra Mundial, e também houve guerra na água, tá? Então teve uma disputa entre a Alemanha e a Inglaterra, a Inglaterra veio com 150 navios para a guerra, né? A Alemanha chegou com 99 submarinos. Quem ganhou? A Alemanha. Tá? Então ela desenvolveu muito legal a questão dos submarinos. Teve também o uso de porta-aviões. Tá? O que é um porta-avião? É um navio que fica em alto mar e ele tem a pista de pouso dos aviões. Tá? Então, eu consigo decolar avião, eu consigo fazer o avião aterrissar em alto mar. E ali ele recarrega, ali troca-se de piloto, ali né, recarrega munição, suprimento, tudo isso. Né? Você pode ficar meses no mar num porta-avião. É gigantesco um porta-avião. Tá? E aí foi uma invenção, aí, uma combinação dos Estados Unidos com a Inglaterra. Né? A Inglaterra era uma potência naval muito boa e os Estados Unidos tinham as ideias. Então, juntaram e conseguiram fazer os porta-aviões. Tá? A gente não fala, mas teve o uso de armas químicas na Primeira Guerra Mundial. Sabiam disso? Todo mundo fala das armas químicas na Segunda Guerra Mundial, né? A bomba atômica, né? Ou, por exemplo, os judeus também.
né, a Câmara de Gás. Mas o início disso tudo foi na Primeira Guerra Mundial, tá? O uso de arma química era proibida internacionalmente, mas, assim, como na Primeira Guerra Mundial, a galera esqueceu disso, sabe? Tipo, legal, é proibido. Tudo bem, eu vou usar, sabe? Não ligaram muito para isso. Infelizmente, tá? Então, nós temos aqui o gás lacrimogênio sendo usado primeiramente pelos franceses. Depois, o gás de cloro sendo utilizado pelos alemães, tá? E depois, o gás mostarda. É mostarda, que tá errado. Depois eu vou arrumar o slide, tá? Gás mostarda. Onde? É utilizado Cadê? também pelos franceses. Aqui, eu troquei as letras. Ah, tá, achei. Tá? Eu errei ali, mas depois eu conserto, tá? O gás lacrimogênio, né, ele causa um efeito, ele é chatinho, ele irrita os olhos, né, faz você chorar, etc, ele é chatinho. O gás de cloro, gente, ele queimava. Tá? Então, a pessoa inalava esse gás, ficava azul, ficava roxa, né, aquilo asfixiava. Matou muita gente, cloro, muita gente. E o gás de mostarda era o mais letal. Tá? O gás de mostarda era o mais letal. No contato que você tinha com esse gás, formavam-se bolhas de queimadura na sua pele e podia provocar hemorragia interna. Tá? Tá? Então, na Primeira Guerra Mundial foi utilizado esse tipo de armas químicas. E também foi utilizado, se colocar aqui nesse slide, também foi utilizado o lança-chamas. Tá? Travando. Os inimigos. Isso, vocês esquecem. No final de 1918, começa a aparecer os tanques de guerra, a França que usa, tá? Um fato interessante, um detalhe interessante, é a trégua de Natal. Não sei se vocês já ouviram falar. A guerra correndo, todo mundo se matando, tiro pra cá, tiro pra lá, bomba pra cá, bomba pra lá, véspera de Natal, todo mundo para. Os dois lados da trincheira, eles pararam. Pararam. Não, fizeram um acordo entre eles. Gente, vamos parar amanhã? Vamos. Fazem, trocam presentes, jogam futebol e depois voltam pro pau. Então, eles fazem um cessar-fogo para a noite de Natal, né? E trocam presentes, fazem a ceia, jogam futebol, alemães com franceses, tudo, sabe, numa boa. E aí os generais acabam descobrindo isso, mandam parar com tudo, que não autorizou um cessar-fogo, manda parar com tudo, os soldados voltam para suas trincheiras e recomeça a guerra. Oh, meu Deus. É a trégua de Natal. E dizem que é um dos maiores exemplos de humanidade até hoje, né? É o que a gente falou, duas pessoas que se odeiam, né? Mas não se enfrentam, colocam várias pessoas que não se conhecem e não se odeiam para guerrear. Então, esses soldados, eles não têm raiva do outro, né? Porque ele está ali lutando porque o imperador pediu, porque, né, é uma convocação, você tem que ir, né? Não importa o que você acha, o que você quer, você tem que ir, senão você é um desertor. Então, ele vai guerrear, mas, na verdade, eles não querem guerra, né? Você viu? Eles pararam para jogar bola para o Natal, né? Então, fica aí um exemplo de humanidade, parar a guerra. Oi? Imagina se eles fizerem uma amiga e vai lá e tem que matar o amigo deles. Ai, que bom, cara. Nossa, deve ser horrível. Sempre tem isso também. Hoje é lá no Oriente, se você dependendo aí da religião que você está falando, no caso do cristianismo natal. Mas lá no Oriente, até o mesmo Hamas, muçulmanos, eles não fazem essas tréguas, esses cessar-fogo assim, momentâneos, tá? Até hoje isso é feito. E teve na Primeira Guerra Mundial. Tá? Aqui agora, eu estou colocando para vocês já o final da guerra. Tá? Aqui, o Império Austro-Húngaro, tá? Ele perde a guerra junto com a Alemanha, né? Era aliado da Alemanha. Então, o Império Austro-Húngaro perde a guerra, e aí vários países pedem a independência, tá vendo? Isso tudo aqui, ó, era o Império Austro-Húngaro, antes da Bulgária. A Bulgária aqui não, tá vendo?
isso aqui era o Império Austro-Húngaro. Quando perde a guerra, aí se torna país da Áustria, o país da Hungria, aí surge a Tchecoslováquia, surge a Polônia, a Ucrânia, a Romênia, que já estava brigando contra o Império Austro-Húngaro para existir, a Iugoslávia também surge aqui embaixo, tá? Então, são países que surgem quando desmancha o Império Austro-Húngaro, tá? Coloquei aqui para vocês, então, formando novos países. O Império se desfaz, né? E aí vira um país, tá? Aqui coloquei para vocês alguns números. Uns números para vocês, tá? Então, com o uso de aviação, canhões, tanques e gases, tá? O que a gente deixou dessa guerra? 9.200.000 mortos, tá? 20 milhões mutilados e dezenas de milhares de órfãos e refugiados. Mas foram, em média, de 9 milhões de mortos nessa guerra, nessa Primeira Guerra Mundial, tá? E como é que venceram a guerra, né? Eu não expliquei isso, deixa eu voltar aqui. Como é que eles venceram a guerra? Aqui nesse terceiro movimento, tá? A terceira fase da guerra aqui, que é o novo movimento, a segunda batalha do Marne, tá? 1918. Como é que eles ganharam a guerra, tá? O lado esquerdo é o lado dos aliados. Os franceses também, que pessoas entraram na guerra. Estava levando de suprimentos para a Europa. Ele era neutro, não queria entrar na guerra, tá? Ele só queria mandar, quem quisesse comprar coisa, estava vendendo. E aí, então, ele manda 7 navios com suprimentos para a Europa. E os submarinos alemães vão lá e afundam 7 navios. Nossa, ele fica louco da vida. E fala, o quê? Ninguém faz isso comigo, não. Aí ele entra para a guerra. E manda tropas, mas assim, muitos navios, aviões com tropa, muita gente. Ele manda muita gente para cá, né, para a Europa, tá? Então, ele vai entrar no finalzinho da guerra. Tanto na Primeira, quanto na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entra no final, e ele entra assim, para encerrar a guerra. Ele entra, vou botar ordem nesse negócio aqui e acabar com esse negócio. Assim que ele faz, tá? Então, ele entra no... isso, uma entrada triunfal. Ele entra e encerra o negócio, acaba com o bagulho, tá? É assim que funciona. Então, desse lado aqui, da esquerda, eu tenho franceses, ingleses e também estadunidenses, né, chegando. E do lado direito aqui, eu tenho a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, tá? Por que que o lado dos aliados, né, a parte ocidente, ganhou a guerra? A França teve uma seguinte sacada, fazer rodízio. Rodízio de tropa. Então, vinha uma tropa aqui, guerrear com os alemães, ficava uma semana, saía. Eles saíam para descansar. Vinha outra tropa. Porque como eles tinham muita gente, né, da Alemanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos, tinha muitos soldados, eles podiam fazer esse revezamento. E aí, então, vinha uma outra tropa. Ficava uma semana, saía para descansar. Vinha outra tropa. Então, o que acontece? Após 4 meses de guerra, os alemães estavam acabados, os soldados, assim, não aguentavam mais, sabe? Já estavam, assim, cansados. E os franceses estavam de boa, estavam bem. Porque passou pelo rodízio, né? Lutava uma semana, descansava. E assim foi feito o rodízio. Então, foi assim que a França conseguiu ganhar essa guerra da Primeira Guerra Mundial. Tá? Finalizar com a ajuda dos Estados Unidos, que veio com bastante tropa, fez o revezamento, né? Então, fazer revezamento de tropa. E foi assim que eles venceram, tá? Uau! Em 1917, um ano antes de acabar a guerra, um dos aliados da Alemanha sai, né, da Alemanha não, um dos aliados da Inglaterra e da França sai, que é a Rússia, tá? Por quê? Em 1917, a Rússia está passando por uma escassez muito forte, tá? De comida, roupa, sapato, tudo que você imaginar, um problema sério econômico e social. E aí as pessoas, né, lá na Rússia começam a se questionar se realmente era importante estar na guerra. Sabe? Qual que era realmente a importância deles estarem na guerra, sendo que a população está passando fome? E aí, então, existe uma revolta popular. E nessa revolta popular, eles derrubam o czar, né, que é o imperador russo, czar Nicolau. Derrubam ele. Ou não, esse aqui é o Guilherme II já? Acho que é o Guilherme II. Eles derrubam o czar, o imperador. E aí, ela coloca uma república. E aí, quando adotam uma república, a Rússia sai da guerra. Então, em 1917, a Rússia cai fora, tá? Que é a Revolução Russa, que o professor explicou na última aula. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, acontece também a Revolução Russa, né, no Império Russo.
E aí, então, quando saem da guerra, alguns países ali em volta da Rússia pedem também a independência e se formam enquanto países, tá bom? Sim. E também teve o General Inverno aqui. Deixa eu achar aqui o General Inverno. Cadê o mapa? Os grupos comandos aqui, ó. Estão vendo meu mouse? Sim. Estão vendo? O Império Otomano fez uma tropa e mandou aqui para a Rússia para brigar, porque eles disputam aqui a região dos Balcãs, né? Os dois querem controle dessa região, tanto a Rússia quanto o turco otomano, né? Os otomanos já têm o controle, a Rússia quer tomar. E aqui, então, os otomanos mandam de 1.000 homens para a Rússia. Que época do ano que eles fazem isso? Inverno. Inverno. E aí, então, o general Inverno entra em ação. E aí congela os soldados, né, do Império Otomano, que não estão acostumados com o inverno de menos 40 graus Celsius. Tá? É um negócio que é louco. E os russos estão acostumados. Né? Os russos estão acostumados, então, para eles tranquilo. Então, o general Inverno já atuou antes, né, no século anterior, com Napoleão, que também tentou atacar a Rússia e perdeu para o Inverno. Agora o general Inverno de novo contra-ataca contra o Império Otomano, e na Segunda Guerra Mundial o general Inverno entra de novo em ação contra o Hitler, tá? Então são estudos que você tem que fazer, né? Quando atacar o seu inimigo, tá? Então teve aí, né, a função muito bem exercida, que é o quê? O inverno, né? Ele é pontual. Esse aí não foge de guerra nenhuma, impressionante. Bom, então, com esse revezamento do exército francês, chega ao fim a Primeira Guerra Mundial. E aí, os Estados Unidos fazem até um tratado legal, sabe? Tratado sem vencedores. Faz um tratado onde ninguém sai perdendo. Só que a França não aceita, nem a Inglaterra. Então, é muito grande. Então, não aceitam esse tratado que os Estados Unidos faz. E aí, então, é feito o Tratado de Versalhes. Né? Versalhes, é um palácio de Versalhes, em Paris, na França, né? Onde ia o nosso querido rei Luís XIV. Lembram dele, gente? O rei Luís XIV? Sim. Lembra? Salto alto, fina. Lembram? Vocês adoravam ele? O que eu falo que girava em volta do umbigo dele, cara. Não é ele, é? Oi? Aquele que tinha Qual? na coxinha, aquele que achava que o mundo girava em volta dele. Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Ah, sei, será? Lembra o Estado Coelho, o Rei Sol, salto, sou eu, é o Rei Luís XIV. Tem salto alto, usava meia fina, lançou moda. Ele mesmo. Ele fez o Palácio de Versalhes, na França, né? Isso, da peruca preta cheia de piolho. Esse mesmo. É esse. Então, o Palácio de Versalhes, né, que era o centro, né, do poder francês, lá foi feito tratado, né? A gente fala Versalhes porque a portuguesa, né, a coisa, mas é Versailles, né, que é francês. E esse tratado, gente. Então, assim, lembrem-se, lá naquela guerra da Prússia com a França, tá? A França perdeu a guerra e saiu humilhada, teve que pagar uma alta indenização. Lembram disso? Logo no início da aula. Aqui agora é a revanche. Agora quem ganhou foi a França. Então ela quer humilhar a Alemanha, ela quer devolver a humilhação que ela teve. Exato. Na terceira vez, a Segunda Guerra Mundial ainda. Então tem mais revanche. Então, nesse tratado, ficou obrigada, então, a Alemanha a devolver a região de Alsácia-Lorena para a França. É uma região muito rica. Então, no que a Alemanha devolve esse terreno para a França, ela perde muito dinheiro com isso, tá? É uma região muito rica. Ela tem que ceder, a Alemanha tem que ceder aos vencedores todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Então, aqueles 3 territórios que a Alemanha conquistou na África, ela teve que devolver. Então, agora ela não é mais um império alemão. Agora parece que piorou. Ué. Já tava ruim, agora parece que piorou. Pois é. Exato. Oxe. Aí, outra coisa
coisa também, a Alemanha teve que dar à França a propriedade absoluta, com direito total das minas de carvão da bacia do Rio Alemã, entre a França e a Alemanha, que a Alemanha também perdeu o controle da Alsácia Lorena, um território rico, e perdeu também o domínio sobre o rio Ser, só que é um rio que tinha muita mina de carvão, ou seja, muito dinheiro, tá? Porque aí nós temos a primeira revolução industrial, que usava carvão para as caldeiras para fazer as máquinas funcionarem, máquina a vapor. Então é necessário ter minas de carvão. E ele perde, a Alemanha perde. Então ela perde muito dinheiro. E além disso, perde dinheiro mesmo. Né? Então a Alemanha ficou obrigada a pagar 33 bilhões de dólares de indenização. É muito dinheiro. Meu caramba! Nem hoje um país tem esse dinheiro para pagar para alguém, sabe? É muito dinheiro. Então, assim, o Tratado de Versalhes foi uma humilhação, tá? Além disso, nesse tratado também falava que a Alemanha não podia ter mais aviação militar, ficou proibida, tá? Não podia mais ter canhões pesados e nem submarinos, tá? Teve que entregar todos os seus navios para os vencedores e o seu exército podia chegar apenas, no máximo, a 100 mil homens. Tá? Pergunta: a Alemanha cumpriu esse tratado? Não. A Alemanha cumpriu o tratado? Não. Não. Eu acho que não. Ela devolveu a região Alsácia-Lorena, ela devolveu as colônias, ela devolveu aqui o domínio do rio Ser, né? Pagou uma parte da indenização, só que aqui embaixo, gente, esse último parágrafo, eu até separei por conta disso. Isso aqui ela não obedeceu, tá? Por baixo dos panos, ela continuou investindo em armamento bélico, ela continuou desenvolvendo avião, canhão, tudo, porque ela queria a revanche. E a revanche veio, né? Na forma da Segunda Guerra Mundial, tá? Lembrando que aqui na Primeira Guerra Mundial, aqui nessa batalha, sabe quem está aqui batalhando? Quem está aqui no meio? Um cabo mensageiro chamado Adolf Hitler. Tinha 18 anos. Ele desfez. Oi? Não creio. Alguém deveria ter matado ele. Ele era um soldado na época, um mensageiro. Eu vi um documentário no History sobre isso. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. E aí a humilhação desse Tratado de Versalhes, essa humilhação desse tratado fez crescer esse sentimento de revanche, de vingança e o nacionalismo, que vai virar o nazismo, tá? Então, você tem aí, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, você tem 20 anos de diferença. Esses 20 anos, tá? Esse pequeno soldado da Primeira Guerra vai se tornar um imperador alemão, né, com ideias nazistas. Mataram tanta gente na Primeira Guerra Mundial, tipo, 9 milhões e 200 mil pessoas. Mais um faria diferença? Não faria diferença, não podia ser isso. Pois é, né? Não, feliz. Eu não sei se vocês sabem também. Eu acho injusto, né? Concordo. Não sei se vocês sabem também, mas durante a Primeira Guerra Mundial foram utilizados 50 mil animais, tá? A maioria deles cachorros. Os cachorros eram mensageiros. O quê? Levavam mensagem de uma trincheira para outra. Tadinhos. Mas foram usados também. 50 mil cachorros foram usados. Que dó. Né? Eu acho que era isso que eu tinha que passar para vocês. Aqui eu coloquei o mapa antes e depois da guerra, tá? Então, antes eu tenho impérios, depois eu tenho países, tá? Muda bastante, né, a configuração da Europa, tá? Então, a Itália se unifica, vira um país, a França, Portugal, Espanha e França já existiam, continuam iguais, né? A França só ganha a Alsácia-Lorena, só tinha perdido. Aí tem a Bélgica, Países Baixos aqui entre a França e a Alemanha, né? Bélgica e Países Baixos. Aí, onde era o Império Austro-Húngaro, ó, que é esse amarelão grande, aí vira um pedaço Alemanha, um pedaço Polônia, né? Vai se dividindo em vários países, tá? E aqui também os Balcãs. O Império Otomano some também. Por que o Império Otomano some? A Inglaterra, muito sagaz, muito esperta,
ela vai nos países lá na Ásia, vizinhos do Império Otomano, e faz acordos, promete terras, promete um monte de coisa, se atacarem o Império Otomano, lá do outro lado. E eles aceitam. Então, o Império Otomano também deixa de existir, e surgem vários países também lá na região, tá? Também é um outro ponto da Primeira Guerra Mundial. O Império Russo, ele sai da guerra em 1917, por causa da Revolução Russa, né? A população passava fome. E aí ele vira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, RSS. Tá? E esse nome fica até 1989, quando cai o Muro de Berlim. Tá? Então, esse nome fica até 1989. Um bom tempo com esse nome. Tá? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, é formada a Liga das Nações. Tá? E os países, as nações, é como se fosse um embrião do que viria a ser a ONU, né, mais para frente. Então, o que é a Liga das Nações? Seria uma junção das principais lideranças do mundo para tentar controlar a questão de guerra, a questão de atrito. Tá? Não deu certo, mas eles tentaram. Então, os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência do globo. Então, quem que era a potência antes da guerra, da Primeira Guerra Mundial? A Inglaterra. Quem que é a potência depois da Primeira Guerra Mundial? Estados Unidos. Né? Então, muda a grande potência. Tá? E aí, então, em 19 é criada a Liga das Nações, né? O presidente estadunidense que dá a ideia. Mas também dá a ideia, mas não assina, não dá para entender. Dá a ideia, mas não entra. E aí, então, essa organização devia servir como árbitro nos conflitos internacionais e garantir a paz mundial. Não deu certo, né, gente? Viu a Segunda Guerra Mundial, então não deu certo primeiro, a Liga das Nações. Tá? Então, a Alemanha, a Rússia e os Estados Unidos ficam de fora, e aí ficou enfraquecida essa liga. Não deu muito certo, mas ela era como se fosse um embrião do que é hoje a ONU, tá? Foi a primeira tentativa. E aí, então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Europa tá detonada, devastada, fisicamente falando, sabe? Tudo foi bombardeado. Destruída. E aí, quem é que tem grana nessa época, né, para emprestar dinheiro? Os Estados Unidos. E daí vai aquele negócio lá que o professor explicou na última aula, né? Isso, a crise de 29, tá? Então, eles começaram a produzir muito, né? Já aconteceu a Revolução Industrial, os Estados Unidos já se industrializou, até porque os Estados Unidos é colônia da Inglaterra, então, né, pegou muita coisa da Inglaterra. Então, já é um país industrial. E aí, então, entre 1919, né, até 29, que é quando vem a crise, os Estados Unidos produz muito, e vende para a Europa. Só que 10 anos depois da guerra, né, em 29, a Europa já se reergueu, já refez suas indústrias, escolas, hospitais, tudo, e para de comprar os Estados Unidos. E aí que vem a quebra, né, da Bolsa, que vem a quebra, que é a grande crise de 29, né, porque eles não têm para quem vender. Né? Essa é a grande questão mesmo aí da crise de 29, mas aí é uma outra aula. Ok. Perguntas? E aí lá no Classroom eu monto lá um link material onde vai estar tanto o vídeo quanto o PowerPoint para vocês verem, tá? Então, assim, se vocês gostaram, né, da Primeira Guerra Mundial, gostaram do assunto, eu indico a vocês que vocês procurem no YouTube mais aulas para ver mais características, mais detalhes, porque até eu resumi, tá? Para vocês terem uma noção, para caber em 1h30, tá, de aula, eu tive que resumir. Tá? Porque, foram 4 anos de batalha, quer dizer, tem muita coisa para contar para vocês, né? Mas eu dei uma resumida para vocês entenderem. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham feito essas conexões que eu gosto de fazer, né? Porque lá no feudalismo, porque lá nas grandes navegações, tudo tem a ver. A história, ela é causa e consequência, né? A gente tem que entender a causa para poder compreender a consequência, né? Então, eu penso dessa forma na hora de explicar a história. Mas se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta, tá? Não fique com vergonha. Nenhuma pergunta é uma pergunta idiota em relação à aula. E a gente está aqui para esclarecer, tá bom?